Bom dia, está começando o CEFIC-Cast, hoje falando sobre Estado Totalitário Stalinista. Na mesa temos Vinícius Pinto, Henrique Gross, Pedro Furbino, Marcos Vigiano, Hugo César, Diego Passini e Camila Siqueira. Aproveitem. Joseph Stalin foi responsável pela morte de aproximadamente 20 milhões de pessoas na antiga União Soviética. Joseph Stalin ele foi um político revolucionário comunista e ditador antifascista. Para pôr início na nossa conversa, ele governou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e definiu os rumos do país em 1922 até a data de sua morte. Então você pode falar que ele não se importava com o que as outras pessoas pensavam? Ele queria que as pessoas pensassem como ele, porque isso é a base de um Estado totalitário. A diferença, por exemplo, do nazismo é a questão do comunismo, que o Estado totalitário stalinista era de ideal comunista, contrário ao de Hitler. Só que, assim como vários ideais totalitários, lógico que ele se importava com o que os outros pensavam, porque é isso que faz com que o governo dele funcionasse. Tanto que na época só existia um partido, né? Que era o partido dele. Exatamente. Logo após a derrubada do czarismo na Revolução Russa de 1917, os bolcheviques tomaram o poder através da Revolução de Outubro, que aconteceu em 1917, capitaneada por Lenin. Tem essa grande questão também de Stalin e Lenin, como a gente pode perceber essa oposição, né, de ideais e governo que abrangia os dois. É aquele trem do amor e ódio, né? Que eles eram parceirão até chegar a um certo ponto da Revolução que, se eu não me engano, foi Lenin que tirou Stalin de todos os livros, ou o contrário. Então, Stalin tinha uma posição privilegiada, mas ele não era o favorito do Lenin. Isso acontecia. Tem um historiador que chama William P. Husband, que ele afirmou que antes do Lenin morrer, ele preocupava muito com a possibilidade do Stalin ser o sucessor, porque ele era muito rude. Ele não queria que o Stalin tomasse o poder justamente pelo medo de ter um Estado totalitário na mão do Stalin. O que acabou acontecendo, né? É exatamente isso. Com a morte de Lenin em 1904, Leon Trotsky, líder do Exército Vermelho, e Stalin, chefe do Partido Comunista, lutaram para serem o herdeiro político do falecido líder, que foi exatamente isso que mostrou a oposição um do outro e começou essa grande balbúrdia, né, que a gente pode falar. Stalin tomou o poder, governou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e implantou um regime totalitário de esquerda. Como a gente já citou, né, e o próprio Henrique e Vinícius comentaram, depois que Lenin faleceu, Trotsky foi apartado, né, do governo de Stalin, mostrando essa dualidade, essa oposição dos dois governos. As principais características do unipartidarismo, ou seja, que era o Partido Comunista, são o nacionalismo, centralização política, o militarismo e a censura dos meios de comunicação. Falando sobre essa época de censura do meio de comunicação e o militarismo também, e falando sobre tudo em geral, teve uma época durante o stalinismo, que é o Grande Terror, que também foi conhecido como a época de Grande Expurgo. Assim, o expurgo stalinista aconteceu durante todo o período, mas ele foi aconteceu mais durante essa época de 1936 a 1939, que o Stalin tinha como objetivo eliminar elementos não marxistas e eliminar minorias étnicas e também a oposição no interior do partido. Então, foi um período que ele estava mandando muita gente embora. Um período feio. Exatamente. Essa característica de unipartidarismo e opressão à minoria e a extrema repressão, né, com a ajuda da parte militar, é uma característica bem comum do totalitarismo e alguns partidos, não só os comunistas, mas fazendo uma nova alusão ao nazismo, por exemplo, que teve também uma fase que não se chamou Grande Terror, mas tem como uma característica um enorme terror com vidas tanto que até dá pra fazer uma ligação dos campos de concentração com os gulags, que também eram campos de concentração. Campos de trabalho que eram mais na Sibéria, nos locais mais frios da União Soviética, que botavam as pessoas para trabalhar lá o dia inteiro até que elas morressem, em condições péssimas, sem comida, sem roupa, né? E se não era enviado para lá, era executado pela polícia secreta, que era a NKVD.
Durante seu governo, Stalin declarou a abolição da propriedade privada nas zonas rurais. Isso é uma característica bem comum do Estado, né? Quando tem o ideal comunista, que é justamente essa, entre aspas, retiragem da propriedade privada e tudo pertence então ao Estado. O que é seu, mas o mecanismo de produção é exatamente parte do Estado. Então, essa coletivização da terra foi um esforço realizado pelo Estado que foi imposta junto no primeiro plano quinquenal, que aconteceu em 1929. E basicamente aboliu toda a propriedade privada e distribuiu ela para pessoas que são fazendeiros para alcançar a meta de produção, para conseguir alimentar todo o Estado stalinista. Então, ou seja, todas as terras tomadas eram transformadas em fazendas coletivas. Isso, E aí, exatamente. tudo que pertencia nelas, inclusive ferramentas, semente, o gado, as casas, era tudo pertencente do Estado. Essa tomada de terras pelo governo gerou uma resistência dos camponeses ricos. Eles eram conhecidos como kulaks na época. E durante esse processo de tomada foram registrados quase 1 milhão de atos contrários em um ano só. O Stalin simplesmente fudeu com todo mundo, cagou e andou, pegou a terra dos kulaks, e era uma medida que ele queria acabar com essa classe mesmo. Como ele estava querendo deixar todo mundo num plano reto, todo mundo na mesma qualidade de vida, no mesmo estado social, ele foi e acabou com os kulaks, com as pessoas ricas. E tem um historiador que chama Timothy Snyder, ele afirma que cerca de 1,7, quase menos 2 milhões de kulaks foram deportados para campos de concentração. E o Lewis Sierbaum, sei lá, um nome alemão, sei lá, ele afirmou que cerca de 3 milhões de pessoas passaram por um processo de deskulakização, que é você fazer a pessoa não ser mais rica e não ter mais terra. Tá, basicamente a Grande Fome, ela foi uma consequência, né, do governo autoritário de Stalin, que basicamente o contexto atingiu toda a União Soviética e foi extremamente terrível, de 1932 a 1933. Ela também tem um nome como Holodomor em ucraniano, o Holocausto Ucraniano, que é o nome da fome de caráter genocidário causado por Joseph Stalin. Também mas é afirmado, é discutido que esse caso ucraniano foi proposital. Mas exatamente, porque mas também é basicamente seria inevitável, entendeu? A consequência de uma grande fome. É porque a coletivização não deu certo, que é uma meta estipulada tão alta, Camila, que os camponeses tinham suas sementes tomadas, porque eles não conseguiam atingir essa meta de produção. Então, a gente poderia falar que Joseph Stalin foi extremamente idealista, utópico? Foi. Durante todo o governo dele, ele teve uma visão muito utópica do que seria. Nessa coletivização de terras já dava para ver isso, porque ele estipulou uma meta tão gigante para essas fazendas coletivas que ele simplesmente ficou extremamente irritado quando elas não conseguiam atingir nem metade dessa meta, que era alimentar de forma agradável toda a União Soviética. Lembrando que a União Soviética não é só a área da Rússia, são vários países, né? Muitos países. E esse resultado da Grande Fome foi foi assim, até cerca de 1933, foram 5,5 milhões de pessoas que morreram para a fome. E dá para voltar para esse caso ucraniano, que metade dessas mortes foi só na Ucrânia. E pegando um gancho aqui, desses países que sobraram da União Soviética, porque claramente a Rússia foi a mais beneficiada, né? Que saiu melhor da União Soviética, mas esses países vizinhos, como a Ucrânia e tal, só perderam com isso. Tanto que os locais onde concentraram os gulags, onde tinha
aquele lugar que explodiu lá, como é que é o nome? Chernobyl. Chernobyl, era localizado é localizado na Ucrânia. E esses resquícios da União Soviética foram prejudiciais, mais para os países após a desintegração. Mas nesse contexto de 1929, ali um pouco antes dessa grande fome, ele teve um plano quinquenal em 29, nova política econômica, o antigo plano econômico soviético, que Stalin aboliu as iniciativas de abertura da economia soviética para o capital privado. Então, como eu falei, querendo ou não, mesmo investimento de indústria pesada, produção de energia elétrica, e mesmo gerando milhões de empregos, a grande fome foi inevitável nesse tipo de governo de comunismo utópico. Mas só uma dúvida aqui que surgiu. Então, a União Soviética, ela foi boa ou não? Não. Ou você Ela acha teve que a um Ucrânia período que ela estava indo bem, que foi depois da época do czar, e quando começou a Revolução Bolchevique até o período de Stalin, ela estava indo relativamente bem. Depois que Stalin tomou conta e começou a economia stalinista, ele foi que fudeu tudo. Porque ele tinha planejado uma economia inteiramente planificada. E isso não deu nem um pouco certo. O plano quinquenal fudeu tudo, mano. O plano assim, quinquenal fudeu a linha. é tipo assim, o início foi bom, Stalin entrou, deu meio bosta, tá ligado? Aí rolou guerra, corrida espacial. Depois da corrida espacial não tinha dinheiro pra porra nenhuma. Acabou que fudeu tudo. Fizeram durante ou um pouco depois da corrida espacial, a União Soviética? Foi um Eu pouco não depois. Foi um pouco depois. Um pouco depois, então. Porque não tinha renda pra nada, porque foi fazer satélite em vez de alimentar o pessoal. E hoje, tipo, a Rússia, a economia Mas, dela é a que Pedro, menos pontuando aí, não é porque eles não tinham dinheiro. Não era. A fome foi proposital, justamente para matar de fome aqueles que eram opositores do governo do Stalin. no final da corrida espacial, o pessoal não tava com fome, não. Tipo, Não, provavelmente, né, velho? Eles a quantidade de trabalhavam todo dia, recursos. chegavam em casa com fome. Então, isso que eu tava querendo chegar. A quantidade de recursos disponíveis pra população não era tão vasta. Porque eles estavam pagando coisa da corrida espacial ainda. Foi isso mesmo. O que aconteceu para a queda da União Soviética foi uma junção de coisas. Foi o fornecimento de energia que não era bom, a produção siderúrgica de petróleo que estagnou, eu acho que nos anos 80 até 84, por aí. A economia deles era era agrícola era uma merda. 2/3 dos equipamentos de processos agriculturizados eram inúteis. 50% de cultura de cereais estavam estragados, não conseguiam chegar aos consumidores. No período de, sei lá, de 70 a 87, a produção por unidade de consumo declinou para quase 1%. Mano, o Estado comunista estava completamente colapsado. Agora, fazendo um gancho do nosso assunto com a Segunda Guerra Mundial, ela foi realmente um capítulo especial na história do stalinismo, por causa que foi nela que, na Grande Guerra Patriótica, no conflito contra os alemães, os soviéticos mostraram finalmente seu poder de resistência, né? Ele mostrou e se autodenominou feito de ferro. Então, ele teve que aguentar toda a pressão da guerra e também exigiu um enorme sacrifício dos soviéticos. Isso mostrou a garra do povo soviético, mas também mostrou um negócio que pouca gente sabe, como Stalin era cabeça dura. O Stalin ignorou, cara, tanta advertência do ataque. O Stalin ignorou todos os seus generais no quesito de estratégias de guerra, tanto que o número de mortos que teve, assim, em comparação entre alemães e soviéticos foi desproporcional. Muito soviético morreu. O número de soviéticos que morreram foi ele é feito de ferro, a cabeça dele era oca, porque Stalin, ele imaginou que o ataque iria vir do quê? No final de 1900. Ele imaginou que ele ignorou os avisos, né? Que foram mais de 100 avisos, isso é só uma observação, mais de 100 advertências de que o ataque alemão era iminente já em 1941. E ele preferiu ignorar, simplesmente ignorou. E a estratégia de guerra que, tipo, eles usaram no início, na época que os alemães invadiram, que foi no verão, a estratégia que ele usou era, tipo, jogar assim, tinha 30 mil alemães em um fronte. Pega 200 mil soviéticos, alguns até mesmo desarmados,
e joga tudo em cima do alemão. Joga tudo em cima dos caras, afoga eles. E por isso que teve essa desproporcionalidade de mortes. A União Soviética realmente ganhou a guerra, começou a virar a guerra, que foi em Stalingrado, por causa do clima. O que Sim. aconteceu mesmo foi o clima, porque se os alemães tivessem sido espertos e atacado no inverno, a União Soviética estava fodida. Porque na mão do Stalin ele não tinha estratégia nenhuma. Eu acho que isso é uma característica de todos os estados autoritários, todos os líderes autoritários. A idolatria. É ser bem egocêntrico, ser bem durão assim, cagar pro que o pessoal tá falando. Tanto que Hitler também fazia o que ele queria. Foda-se. Não, Hitler era mais de boa nesse aspecto. Ele pegava sugestões de generais mais próximos, porém Stalin não ele fazia. falava só do pessoal. Falando sobre Hitler e nazismo, foi em abril, né, de 1945, que eles conseguiram entrar em Berlim, nos soviéticos, para derrubar o nazismo. E foi isso também que aumentou um pouquinho, ressurgiu a moral do Stalin. Né? O povo já estava começando a ficar insatisfeito e foi nesse ponto que pelo menos a imagem dele deu uma melhorada. Que aquele, né, Mas, cara, conseguiu ganhar eu fico realmente pensante como que as pessoas, se não tinha, né, chegado nessas pessoas o número de mortos, que foi mais de 25 milhões, nessa brincadeira. É porque oprimia muito essas notícias. Você não podia simplesmente jogar no seu jornal que tantas milhões de pessoas estão morrendo de fome. Era censurado. O que acontecia muito era jogar coisa positiva, coisa para aumentar o patriotismo. Então a gente pode falar claramente e tranquilamente que o stalinismo foi um regime construído de acordo com as vontades extremamente egoístas de Stalin e idealistas, né? Então, para concluir o podcast, a gente vai falar que o stalinismo foi o nome que se deu ao período do governo de Joseph Stalin na antiga União Soviética. Esse período ocorreu entre os anos de 1927 a 1953. Além de denominar esse período de governo, o termo stalinismo também faz referência à forma política do governador ditador soviético. As suas principais características são o regime político autoritário, que tinha cunho antidemocrático, e totalitário, a base ideológica marxista, o comunismo, e além de outras coisas, o militarismo, a ideologia, assim, tipo, ele era um deus, esse negócio. E além da existência de um único partido. No caso, só é concedido ao funcionamento da PCUS. O stalinismo teve seu fim em 1953, quando Stalin morreu de derrame. É isso, galera. Fica por aqui o nosso Cefic Podcast sobre stalinismo. A gente espera que vocês tenham um momento agradável, né? Aprendendo um pouco sobre esse cara maluco. E é isso.